O milionário se despedaça ao ouvir a mendiga negra que alimenta sua filha perdida dizer. Victor mal acreditava no que seus ouvidos captavam naquela tarde cinzenta em São Paulo. Ali, no silêncio opressor de sua imensa sala, no 18º andar de um prédio que esmagava a avenida, uma voz apareceu do nada. Não era qualquer voz, mas a de uma mulher, negra, magra, quase transparente, mas com um canto que parecia rasgar o concreto da cidade. Yasmin cantava na calçada, exatamente em frente ao prédio de vidro onde ele mandava em tudo. Era uma melodia triste, como um lamento escuro e úmido, que escorria pelas paredes do escritório. A voz tinha um peso e uma doçura que lembravam uma ferida aberta. Victor parou, congelado, os olhos arregalados fixos na janela. Cada nota que ela soltava parecia arrancar uma parte dele, uma parte que ele gastou anos tentando enterrar. O cheiro do trânsito, o som distante das buzinas, o falatório apressado das pessoas na rua. Tudo desapareceu por um i. Ele foi puxado para trás no tempo, para aquela noite terrível quando sua filha desapareceu. Ele sentiu o velho aperto no peito que sufocava, a garganta queimar, as mãos tremerem de impotência. No passado, ele revia a menina correndo descalça no quintal, rindo com uma inocência agora estilhaçada. Era uma lembrança que ele rejeitava, mas ali estava, desequilibrado entre recordações e presente. Aquela mulher na calçada não era só uma cantora, era como se carregasse o próprio peso das perdas de Victor, e talvez algo mais. Quando finalmente conseguiu se mover, sua mão tremia enquanto pegava o telefone. Mas não para mandar um recado de negócios. Ele queria sair dali. Precisava entender quem era aquela voz, aquela mulher que parecia carregar não só a tristeza do mundo, mas uma luz incômoda, quase sobrenatural. De longe, Yasmin parecia mais frágil do que realmente era. Seus olhos negros, fundos e misteriosos, brilhavam com algo que não era deste mundo. Havia uma aura densa em voo. Victor sentiu um frio estranho na espinha, uma inquietação que não sabia explicar. No dia seguinte, ao se aproximar timidamente da mulher na calçada, percebeu que ela não era uma simples pedinte. De algum jeito, Yasmin revelaria um universo sombrio, uma maldição, poderes que desafiam a lógica e uma ligação com a filha que ele perdeu havia anos. Quando a cidade nunca parava e o tempo parecia virar contra ambos, um ator oculto e perigoso entrou em cena. Um inimigo invisível, ameaçador, pronto para explodir verdades escondidas em camadas de mentiras familiares. Mentiras que mudariam tudo o que Victor acreditava ser real. O medo começou a apertar o peito do milionário, que lutava contra a culpa de uma vida inteira dedicada ao sucesso. Entre promessas sussurradas no canto da rua e olhares de desconfiança, ele passou a depender daquele encontro impossível. Um pacto silencioso para desvendar um mistério que prometia revelar ou destruir sua última esperança, sua filha. Mas uma sombra. O que aquela voz dizia, na verdade? Só o tempo e a coragem diriam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Victor ficou paralisado, a mão ainda elevada, com o celular quase escorregando entre seus dedos trêmulos. A sensação de urgência crescia, como um eco de alguma verdade que ele ainda não conseguia entender. Mate e sons urbanos pulsavam ao redor. Mas a voz de Yasmin ainda estava em sua cabeça, a melodia se transformando em uma pergunta gritante. Quem era ela? Ele respirou fundo, pronto para dar um passo em direção à mulher que havia invadido seu mundo. Mas algo o interrompeu. Um grito cortante ecoou pela calçada.
o som de algo pesado se chocando contra o asfalto. Victor virou a cabeça ligeiramente e tudo começou a desmoronar. Crowds se aglomeravam, vozes entrecortadas em gritos de pânico. Yasmin parou de cantar, seus olhos negros arregalados em choque. Ele a viu, pela primeira vez, não apenas como uma cantora, mas como alguém profundamente vulnerável, sua própria fragilidade exposta à brutalidade do mundo. Então, o caos desenrolou-se diante dele. Um homem, com o semblante curvado pelo desespero, se aproximou de Yasmin com um pedaço de papel amassado nas mãos. Ele se atirou sobre ela, a raiva pulsando como uma ferida aberta. Você é a razão pela qual minha filha está des... As palavras dele reverberaram e Victor sentiu um tombo na barriga. Aquilo era insuportável. A realidade do momento despedaçava qualquer ideia que ele tinha sobre o que acontecia com Yasmin e a conexão que eles poderiam ter. O ar ficou pesado. Ele viu Yasmin recuar, e no seu olhar havia um pânico que também parecia ser culpa. Não, eu não sabia, ela murmurou, a voz trêmula enquanto balançava a cabeça. Mas o homem não a deixava ir. Victor se movia em direção a eles. Cada passo um esforço contra a corrente de confusão. Ele lutou contra o impulso de gritar para o homem se afastar. No entanto, uma onda de desespero tomou conta dele. O que diabos estava acontecendo? E se... A ideia arriscada surgiu. E se Yasmin tivesse alguma ligação real com o desaparecimento de sua filha? E se isso tivesse a ver com a sua própria filha? A possibilidade era aterrorizante. Ele olhou para Yasmin e ela parecia mais do que apenas uma mendiga. Havia algo maior, algo que ligava as suas histórias. Quando o homem começou a gritar, seus olhos se incendiaram. Ele apontava para Yasmin, a fúria cristalina, como se estivesse prestes a explodir. O que você fez com ela? O coração de Victor acelerou. Ela não apenas cantava, ela era parte de algo profundo e assustador. Ele não entendia um empurrão. Yasmin foi lançada para trás e caiu. O homem avançou, como se estivesse prestes a atacá-la. Foi frenético. A energia ao redor deles carregava um ódio palpável. Victor não pensou. Ele se atirou na frente de Yasmin, sentindo a adrenalina pulsar. Pare! Nesse instante, algo despertou dentro dele. Ele não estava ali apenas como um homem de negócios. Ele era um pai, e essa era uma luta que ultrapassava qualquer valor material. Mas, antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma luz ofuscante iluminou a rua. Victor virou a cabeça apenas uma fração de segundo e o mundo ao seu redor pareceu parar. A luz era diferente, quase mágica, e parecia provenir de Yasmin. No momento em que a luz atingiu o homem, ele se congelou. O que estava acontecendo? Victor sentiu um frio na espinha. Yasmin, suas feições transformadas, olhou profundamente nos olhos de Victor. A verdade está mais próxima do que você imagina. As palavras flutuaram no ar enquanto tudo se tornava cristalino, mas tão confuso. Que verdades ele ainda não sabia? O pânico se mesclava com esperança, e no meio da confusão, ele apenas pôde se perguntar quem Yasmin realmente era e qual era a conexão fatídica que unia suas vidas. O caos continuava ao redor, mas naquele momento, tudo o que importava era o que estava prestes a ser revelado. E, de repente, Victor entendeu. Nada mais seria como antes. A luz ofuscante envolveu a cena, um espetáculo quase sobrenatural. Victor piscou, tentando processar aquele flash inesperado. Então, tudo aconteceu muito rápido. O homem, paralisado pela luz, começou a gritar, mas suas palavras se distorciam em um grito incoerente. O pânico estava estampado em seu rosto. Yasmin, agora parecendo mais intensa, levantou-se lentamente, como se a luz a tivesse protegido de algo maior. Victor, escute! A voz dela era resoluta, ainda que tremenda. A verdade é mais complicada do que você imagina. Ele queria responder,
Mas a atenção dele já não estava mais ali. Gritos surgiam por todos os lados, mas tinham um eco diferente. Um grupo de pessoas se aproximava, e as expressões de horror e curiosidade se mesclavam. Até mesmo a multidão na calçada parou, como se estivesse presa em uma teia invisível. Victor sentiu um frio na espinha. Era apenas uma questão de tempo até que alguém se adiantasse novamente. E então, a voz de Yasmin cortou o ar. Ele não tem nada a ver com sua filha, Victor. A frase reverberou como um trovão, congelando o ambiente por um segundo. O rosto do homem se contorceu com um misto de raiva e confusão. Como você sabe? Mas a revelação que se seguiu foi muito mais do que todos esperavam. Yasmin apontou para o homem. Sua mão tremia visivelmente, mas seus olhos resplandeciam de firmeza. Você é mais do que um desconhecido. Você é parte disso tudo. Seu passado e o meu estão entrelaçados de uma forma que você não pode entender ainda. O homem vacilou, claramente lutando para absorver as palavras dela. O que você quer dizer com isso? E nesse instante, algo inesperado ocorreu. Uma parede ao redor dele estremeu, como se a própria cidade estivesse reagindo à verdade que estava prestes a ser revelada. Antes que Victor pudesse processar, um segundo flash de luz irrompeu, e uma mulher apareceu, saindo das sombras atrás de Yasmin. Os olhos de Victor se arregalaram. Reconhecia aquela mulher. Era sua esposa, Laura, perdida há anos. A dor, a raiva, a confusão se misturaram em um turbilhão de emoções. Laura? Ele mal podia acreditar. O arrependimento e a vontade de chorar passaram por seu corpo como um sopro gélido. O que ela estava fazendo ali? Laura, no entanto, não olhou. Seu foco estava em Yasmin, e Victor percebeu que havia um reconhecimento profundo entre elas. Você sabia? A voz de Laura balançava entre a incredulidade e o desespero. Por que não me disse? Por que você não me encontrou antes? A conexão que Victor sentia flutuava nas entrelinhas, mas a tensão no ar era palpável. Ele ficou sem palavras, tentando juntar as peças daquela história que parecia cada vez mais um pesadelo. Como Yasmin poderia conhecer Laura? O que elas tinham em comum? As pessoas ao redor começaram a murmurar e a pressão aumentou. Isso não faz sentido, o homem gritou, com raiva desenfreada, mas havia um lampejo de medo em seus olhos. A culpa é sua, Yasmin. Não é assim que as coisas funcionam. O desespero de Yasmin moldou suas palavras, mas sua voz ficou cada vez mais baixa, quase um sussurro. Você não entende. É mais do que pensar em culpa ou inocência. A atmosfera estava pesada, como se cada palavra moldasse um destino sombrio, um segredo profundo que estava prestes a se desvelar. Yasmin e Laura, agora unidas de um modo inexplicável, faziam com que Victor se sentisse preso em um labirinto de emoções incógnitas. Um novo medo tomou conta dele. O que mais ele não sabia? E então, a multidão se dispersou repentinamente, deixando um espaço vazio em torno deles. No silêncio absoluto, uma certeza se formou em sua mente. Tudo o que acreditava conhecer estava prestes a mudar. A urgência de desvendar a verdade se tornou um peso em seu coração. O que havia entre Yasmin e Laura poderia destruir tudo ou, finalmente, trazer paz. Quem eram realmente aquelas mulheres? E o que a luz revelara naquele momento crítico? Victor faria de tudo para descobrir, mas o medo da resposta o paralisava. Ele apenas sabia que tudo ia mudar de uma forma que ele nunca teria previsto. Victor ficou paralisado, a mão ainda elevada, com o celular quase escorregando entre seus dedos trêmulos. A tensão no ar era palpável. Yasmin e Laura se encaravam, duas vidas conectadas de uma forma estranha. A multidão ao redor começou a murmurar, incrédula. Ninguém sabia o que aquilo significava. Mas as emoções estavam à flor da pele, e então tudo aconteceu. Um som repentino, como um tiro, ecoou por entre os gritos. Um homem, com um olhar enlouquecido, empurrou a multidão e partiu na direção de Yasmin, com uma faca reluzente na mão. A cena se virou de cabeça para baixo em um instante. Victor não pensou.
O instinto primitivo tomou conta dele. Ele se lançou para a frente. Cuidado! O tempo parecia desacelerar. Todo o resto sumiu. O homem estava a poucos passos de Yasmin, seu rosto contorcido pela raiva, e Victor sentiu uma onda de desespero. Ele foi rápido, mas não o suficiente. As pessoas ao redor gritavam, alguns afastando-se, outros imóveis, como se estivessem observando a cena de um filme aterrorizante. Antes que Victor pudesse alcançar Yasmin, o homem se inclinou para a frente. Mas ao invés de atacar, uma luz intensa brotou entre Yasmin e o agressor, como um escudo invisível. O brilho imediatamente paralisou o homem. Suas feições transformaram-se em desespero puro. Victor ficou paralisado, os olhos fixos na cena. O que estava acontecendo? É você! O homem gritou, sua voz se rompendo. Você é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Yasmin, com a intensidade da luz envolvendo sua figura, gritou de volta. Você não sabe o que está fazendo. Laura, ainda em estado de choque, deu um passo à frente, como se estivesse tentando alcançar Yasmin, mas hesitou. Por que você o reconhece? A pergunta escapuliu de seus lábios, antes que pudesse contê-la. Os olhos de Yasmin brilharam. E sua voz agora soou clara e forte. Ele foi uma parte do passado que vocês nunca souberam. O grito de pânico da multidão fez Victor dar um passo atrás. Imagens de algo maior começaram a aparecer. Algo que ele não podia compreender, mas profundamente sentia. Então, como se o tempo tivesse finalmente recuperado seu ritmo, a faca do homem caiu e ele começou a gritar, tropeçando na luz que o cercava. E se eu disser que você é meu irmão? A revelação de Yasmin foi como um soco no estômago de Victor. Ele não podia acreditar. O que você quer dizer com isso? A incredulidade de Laura ecoou junto ao grito do homem. Mas antes de Yasmin responder, o homem caiu ao chão, convulsionando, como se a luz estivesse drenando a vida dele. A multidão entrou em alvoroço, pessoas tentando entender a cena, empurrando-se umas contra as outras. Victor estava lá, inseguro, sem saber em quem confiar. Ele fez o que fez por causa de você, Yasmin gritou, apenas para ser sufocada pelo pânico crescente. Se não fosse por sua família, eu estaria livre. O choque reverberou entre todos. Cada palavra dela era um eco de dor e raiva. Como assim a vida de Victor estava entrelaçada com aquela mulher à sua frente? O que realmente estava escondido sob a superfície da vida que conhecia? Ele olhou para Laura, seus olhos refletindo a mesma confusão. O homem, agora imóvel no chão, começou a recobrar a consciência. Sua voz trêmula ecoou entre os gritos. Vivemos uma grande mentira. Cada palavra era como um peso a mais no coração de Victor. O que ele havia construído em sua vida era uma farsa. Um engano que envolvia sua própria família. Com um impulso repentino, Victor gritou. O que você quer dizer com isso? E enquanto a resposta estava prestes a ser dada, a luz tomou conta da cena uma vez mais. E o mundo ao redor deles parecia parar. A verdade estava à beira da revelação. E ele podia sentir que algo imenso estava prestes a desmoronar. Apenas um fragmento fugaz passou pela mente de Victor enquanto o caos girava ao seu redor. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que ele pensava saber estava se desmoronando a cada segundo. E agora, com tudo desmoronando, todos os segredos e verdades escondidas viriam à tona. A pergunta agora era: estavam prontos para enfrentar a real história que unia suas vidas? Victor ficou paralisado, a mão ainda elevada, com o celular quase escorregando entre seus dedos trêmulos. A tensão no ar era palpável. Yasmin e Laura se encaravam, duas vidas conectadas de uma forma estranha. A multidão ao redor começou a murmurar, incrédula. Ninguém sabia o que aquilo significava, mas as emoções estavam à flor da pele. Então tudo aconteceu. Um som repentino, como um disparo, ecoou entre os gritos. Um homem, com um olhar enlouquecido, partiu da multidão em direção a Yasmin, azendo uma faca reluzente na mão. O estômago de Victor se revirou, suas pernas pareciam paralisadas.
Ele se lançou para a frente, como um instinto primitivo tomando conta. Cuidado! O tempo desacelerou. O resto do mundo sumiu. O homem se aproximou de Yasmin, seu rosto distorcido pela raiva, e Victor sentiu um desespero palpável. Ele foi rápido, mas não rápido o suficiente. As pessoas gritavam, algumas recuavam, outras olhavam sem poder acreditar. Quando Victor estava a um passo de Yasmin, a faca do homem parou no ar. Uma luz intensa e ofuscante brotou de Yasmin, criando um escudo invisível entre ela e o agressor. O homem congelou, o desespero se estampou em seu rosto. O que está acontecendo? Pois ele gritou, a voz trêmula e cheia de ódio. A luz cresceu, envolveu Yasmin como uma aura. Ele não pode te fazer mal, porque sabe o que você realmente é, disse Yasmin, sua voz firme, agora como um eco distante e mágico. O homem se debateu, mas parecia preso. O que você quer dizer com isso? Os olhos de Laura brilharam, e ela olhou para Yasmin com uma mistura de medo e compreensão. O que vocês têm em comum? Que segredo é esse? Mas Yasmin já não estava olhando para Laura. Agora, sua concentração estava totalmente na armadilha improvável que se formava. Você tem que lembrar, Yasmin continuou. Seu passado não é o que você pensa que é. As palavras foram como um soco no estômago de Victor. Eles estavam conectados de maneira que ele nunca poderia imaginar. O homem caiu no chão, as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu só queria que você me deixasse em paz, ele gritou, ardendo em agonia. E então aconteceu algo inesperado. A luz ao redor dele se intensificou, como se os próprios céus estivessem rasgando com uma explosão de energia. Você não pode fugir da verdade, Yasmin gritou. O homem começou a convulsionar, a faca escorregou de suas mãos, e a multidão gritou em pânico, afastando-se do que parecia uma cena de um filme de terror. Victor queria gritar, querer entender, mas estava preso no meio do caos. Então tudo mudou novamente. O homem, em meio ao tremor, parou por um momento, e uma expressão de horror tomou conta de seu rosto. Eu não sabia, ele murmurou, como se uma revelação tivesse surgindo. Yasmin respirou fundo. Quem realmente era você? O silêncio foi pesado enquanto todos esperavam pela resposta, e um momento que parecia esticar o tempo. O homem disse, eu sou o pai dela. As palavras reverberaram como um trovão. Victor sentiu o mundo girar em torno dele. O homem, que parecia ser um desconhecido, era o pai de sua filha desaparecida? O que isso significava para ele? Para Yasmin? Para a história que parecia complicar-se ainda mais. Laura ficou em choque, a mão na boca, enquanto a verdade lentamente se desenrolava como um pesadelo interminável. O homem encarou Victor, a culpa estampada em seu olhar. Por sua causa, tudo mudou. Por sua causa, ela se foi. A multidão estava paralisada, consumida pela tensão. Victor sentiu o coração disparar, as emoções explodindo em seu peito. Tudo que ele sabia, tudo que ele buscava, estava se desintegrando. A imagem da filha, perdida em meio ao desespero, se misturava com a realidade daquela revelação explosiva. Agora todos estavam à beira de um abismo. Qual era a verdade real? E quão fundo suas histórias estavam entrelaçadas? A luz começou a diminuir, e com ela, a realidade. Victor sabia que não poderia fugir daquele turbilhão. Ele precisava desvendar essa nova camada de mentira e dor, porque no fundo, o que mais se escondia naquela teia de segredos? O futuro era incerto, e tudo o que importava agora era buscar a verdade, custasse o que custasse. Victor ficou paralisado, a mão ainda elevada, com o celular quase escorregando entre seus dedos trêmulos. A tensão no ar era palpável. Yasmin e Laura se encaravam, duas vidas conectadas de uma forma estranha. A multidão ao redor começou a murmurar, incrédula. Ninguém sabia o que aquilo significava, mas as emoções estavam à flor da pele. Foi então que, de repente, a iluminação da rua piscou e um estrondo ecoou, como se a cidade estivesse reagindo à verdade insuportável que acabara de ser revelada.
Victor mal teve tempo de processar tudo, quando um homem com um capuz cobrindo o rosto emergiu impulsivamente da multidão e disparou em direção a eles, brandindo uma arma. O pânico se instalou. Não, gritou Victor, o coração disparando. Ele não pensou. A adrenalina tomou conta e ele se lançou na frente de Yasmin, procurando protegê-la de qualquer jeito. O homem parou instantaneamente, a arma em riste. O horror nos rostos da multidão foi palpável. Saia da frente! O homem gritou, sua voz carregada de desespero. Yasmin, agora mais poderosa que antes, estendeu a mão e uma luz brilhante brotou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a arma disparou. O tiro ecoou em meio ao caos, e por um instante eterno, tudo em volta silenciosamente parou. Victor sentiu uma dor aguda em seu peito, como se o próprio mundo houvesse desmoronado. Ele olhou para baixo e viu o vermelho manchando sua camisa. A dor não era só física. Era uma traição, uma onda de impotência. Victor! Yasmin gritou, sua voz entrecortada por um desespero que ecoava de forma sombria. Ele a viu se aproximar, sua aura dançando entre a confusão. Fique comigo, você vai passar por isso. De repente, a expressão do homem mudou. Ele olhou para a arma, apavorado, como se percebesse o que acabara de fazer. A fúria nos olhos dele se transformou em um remorso quase descontrolado. Eu não queria. Ele começou a tremer, como se uma força invisível o dominasse. Laura, que até então estava paralisada, gritou: Victor! O medo e a dor se misturaram em sua voz. Mas no derradeiro momento de crise, enquanto Victor mal conseguia respirar, Yasmin fez algo surpreendente. Com um movimento brusco, envolvendo o espaço em uma luz ainda mais intensa, ela fez com que o tempo parecesse desacelerar. Segurem-se! Gritou ela, seu olhar se transformando em uma mistura de determinação e tristeza. E em uma fração de segundos, a luz os envolveu. O próximo momento que Victor experimentou não era mais o caos do mundo. Era um espaço diferente, um vazio flutuante, onde todos os gritos e medos se esfumaçavam. Ele olhou ao redor, aturdido. Yasmin estava ali, e ao seu lado, o homem do capuz, agora sem a arma. Mas algo estava diferente. A luz refletia nos olhos dele um pingo de sanidade. Por quê? Victor perguntou, a voz ainda trêmula. Por que isso aconteceu? No mesmo instante, o homem começou a mudar. O capuz caiu e o rosto se revelou. Victor ficou imóvel. Era Daniel, seu melhor amigo de infância, o homem que ele achava ter perdido por anos. Victor, eu não sabia que era você. A realidade de quem ele realmente era estourou como um balão furado. Foi um acidente. Eu só queria proteger você. O coração de Victor parou. O que isso significava? Toda a vida que ele conhecia estava presa em uma teia de segredos e mentiras, e agora tudo estava se desmoronando em peças. Yasmin, antes uma figura de poder em estéreo, olhava para Daniel com uma mistura de compaixão e dor. Você estava lá naquela noite, não estava? A pergunta escapuliu dos lábios de Yasmin, seu tom quase um sussurro. Victor não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Todas as conexões estavam se ligando. O passado, o presente, cada parte das suas vidas, agora interligadas numa dança mortal e dramática. Eu só queria proteger a família, Victor. Mas tudo saiu de controle. Daniel estava em lágrimas, a culpa pesando sobre ele como uma âncora. A dor e a confusão inundaram a mente de Victor. Ele olhou de um para o outro, sem saber o que pensar. Yasmin, com um poder que ele não entendia. E Daniel, seu amigo de infância que havia se tornado no vilão que o atacou. Você não pode esconder a verdade por muito tempo, Victor, disse Yasmin com firmeza. A história de suas famílias está entrelaçada. O que está escondido em você pode ser a única salvação para todos nós. O clima ficou pesado e Victor sentiu-se como se estivesse prestes a desmaiar. O que ele não sabia e por que tudo isso estava acontecendo. A luz começou a desaparecer
e ele ficou à beira de um colapso emocional. Ele nunca pedira por isso, mas no fundo ele sabia. Essa era apenas a ponta do iceberg. As respostas que ele buscava estavam mais perto do que ele imaginava. Mas a cada nova revelação, o abismo só parecia se aprofundar. Ele pensou em sua filha. O que realmente havia acontecido com ela? As perguntas sobre sua origem agora pareciam ridículas, pequenas, em comparação à tempestade que se formava diante dele. O que azedava o futuro? E quais segredos estavam prestes a ser revelados? Ele olhou nos olhos de Yasmin, viu a dor refletida em seu olhar. Haviam segredos mais profundos do que poderiam imaginar. E assim, com tudo desmoronando ao redor deles, a única certeza era que a verdade ainda estava longe de ser revelada. Victor estava perdido, o olho fixo em Daniel, seu amigo de infância, que agora se revelava como um estranho. As palavras ecoavam na cabeça dele. Eu sou o pai dela. O que isso queria dizer? Como tudo estava interligado dessa forma? E enquanto sua mente tentava fazer sentido dessa nova verdade, uma sensação estranha começou a crescer. Era como se o ar ao redor dele estivesse vibrando em um ritmo diferente, uma pressão, um aviso. E antes que pudesse perceber, a luz que ainda piscava em volta deles começou a escurecer. Victor! A voz de Yasmin traspassou a confusão. Ela estava pálida, seus olhos refletindo algum tipo de terror abrangente. Cuidado! Mas as palavras dela chegaram tarde demais. O homem com a arma, que fora paralisado pelo poder de Yasmin, agora parecia tomar vida novamente. Ele moveu-se abruptamente, como uma marionete cortada por seu fio. Num movimento rápido, ele se virou e disparou. O mundo de Victor estremeceu. Não! O tiro explodiu no ar, e uma dor penetrante atingiu seu ombro. Ele caiu no chão, a agonia queimando como fogo. O desespero envolveu seu coração, e ele olhou para Yasmin com confusão. O que está acontecendo? Ele mal conseguia falar. A multidão entrou em pânico, gritos e murmúrios de gente se espalhando. A desgraça tornara-se um espetáculo, e Victor percebeu que o caos não era só seu. Ele não pode ser o pai dela. Yasmin continuou, seus olhos largamente abertos, cada palavra emanando uma urgência que não podia perder. O que você não entende é que Daniel também está preso nessa rede. As palavras dela pareceram ter uma força tremenda. O pânico do homem da faca e o colapso de Daniel tornaram-se um eco frio no ar. Victor desmaiou, e sua visão escureceu. Havia muito barulho, vozes distantes e uma brisa estranha ao nosso redor. Quando finalmente despertou, estava deitado em um lugar diferente. Uma sala escura, cheia de sombras e murmúrios distantes. O cheiro de sangue e dor preenchia o ar. Ele se levantou com dificuldade, sentindo o peso do corpo, e antes que pudesse compreender totalmente, ele ouviu uma risada. Uma risada familiar. Era Laura. Você deveria ter ficado longe dessa história. Victor, ela disse, como se cada palavra costurasse um arrependimento profundo. Ele a reconheceu imediatamente, e não estava achando que era uma ilusão. Laura! Ele se virou, os olhos falhando em acreditar. Como você... Ah, querido, você não entende, não é? É hora de os segredos virem à tona. A expressão dela era uma mistura de compaixão e um pouco de pena. Sempre esteve mais perto do que você imagina. O mundo ao redor dele começou a girar. As peças que não se encaixavam de repente se moveram, revelando uma verdade devastadora. Ele sentiu sua respiração acelerar, sua mente girando em torno de uma possibilidade que era grande demais para lidar. Como ela estava viva e o que exatamente ela sabia? Laura continuou, sua voz sussurrante, agora carregada de um peso emocionais insuportáveis. Daniel, ele é mais do que você pensa. A ligação entre nós três é mais profunda, e você precisa decidir o que fazer com isso agora. As palavras dela eram como facadas, e a revelação moldou o salão da mente dele. Um nó formou-se em sua garganta. Tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha construído, começava a desmoronar. Yasmin estava envolvida em algo muito maior do que ele poderia imaginar.
algo que ligava seus destinos de uma forma aterrorizante. O que realmente significava ser o pai dela? Como sua história se entrelaçava com a de Daniel e Laura? Ele sentia a pressão aumentando, uma tensão insuportável, como se o próprio universo estivesse prestes a se desmantelar. E nesse momento, uma sombra se aproximou. O homem, Daniel, entrou na sala com um olhar de desespero. Você não precisa ouvir isso, Victor. Ela mente. Victor percebeu que havia mais nas entrelinhas. A verdade do que estava acontecendo agora pendia no ar. O que era real? O que era uma mentira? Toda a sua vida estava prestes a mudar novamente. Ele precisaria escolher de que lado ficar, e as consequências disso poderiam ser devastadoras. A tensão explodiu. Ele olhou para Laura, depois para Daniel. Aonde isso tudo está indo? Era a única pergunta que pulsava em sua mente. Uma resposta nua e crua que poderia arruinar o que ainda restava de sua sanidade. E enquanto a escuridão os envolvia, tudo o que ele sabia ficava à beira do colapso. Victor estava perdido, o olho fixo em Daniel, seu amigo de infância, que agora se revelava como um estranho. As palavras ecoavam na cabeça dele. Eu sou o pai dela. O que isso queria dizer? Como tudo estava interligado dessa forma? Um nó se formou em sua garganta. Era impossível que a culpa de um homem se entrelaçasse daquela maneira com os segredos da sua família. Yasmin olhava para Daniel com uma mistura de raiva e pena. Laura estava paralisada, seus olhos se alternando entre o homem e Victor, o horror estampado no rosto. Você não pode acreditar nele, gritou Laura, a voz tensa, mas algo em seu olhar mudava, quase como se uma nova ideia estivesse tomando forma. Victor queria responder, mas as palavras falharam, perdidas em meio ao turbilhão de emoções. Quantas mentiras ainda existem entre nós? Daniel, com a voz embargada, buscou o olhar de Victor, como se esperasse um perdão que não poderia vir. Uma tensão espessa pairava no ar, e Victor sentiu a pressão crescendo. Eu não sabia de nada, acredite em mim. Mas antes que pudesse processar aquilo, a luz no ambiente começou a oscilar, um brilho intenso e desconcertante que envolveu todos. As paredes pareciam tremer, e uma sensação de iminente calamidade começou a emergir. O coração de Victor disparou. Sentia a urgência de escapar, mas suas pernas estavam cravadas no chão, imóvel. Vá, gritou Yasmin, com uma firmeza que o atingiu como um soco. Vocês precisam sair. E no instante em que as palavras dela penetraram em sua mente, um clarão ofuscante estourou semelhante a um relâmpago, e o resistente ficou paralisado. Victor mal teve tempo de fechar os olhos. Quando a luz finalmente diminuiu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Mas algo havia mudado. Ele abriu os olhos lentamente e se encontrou em um lugar completamente diferente. Não era a sala escura onde estivera. Era uma clareira iluminada com uma luz suave. Ao redor, árvores imensas se erguiam e um vento fresco soprava, como se o mundo inteiro tivesse mudado. Victor! A voz de Yasmin ecoou em meio à luz. Ele viu sua silhueta à frente, mas havia algo de estranho em seu olhar, uma mistura de esperança e tristeza. Não é aqui que você pertence. A verdade está prestes a ser revelada. Mas o quê? O que aconteceu? Sua voz tremia, confuso e assustado. Ele olhou ao redor e viu figuras familiares, mas também desconhecidas. Algumas eram sombras de pessoas que haviam perdido, outros eram rostos que não se lembrava. Estão vindo, sussurrou Yasmin, seus olhos amplos e cheios de um terror iminente. Eles sabem. Então, aos poucos, figuras apareceram da penumbra e Victor reconheceu cada uma delas. Eram pessoas que ele pensou que nunca mais veria. Amigos, familiares e até rostos conhecidos do passado. Mas um em particular se destacou. Uma menina pequena com um vestido de flores. É você? Sussurrou Victor, seu coração batendo forte. Era sua filha, e havia algo nela que parecia familiar, mas que se esquivava de sua lembrança. Você precisa escolher, pai, a menina disse, sua voz suave e clara.
Você tem que decidir de que lado está. O que você realmente quer? E antes que ele pudesse responder, o chão sob seus pés começou a rachar, e uma luz ofuscante emergiu debaixo dele. As figuras ao redor começaram a gritar, e Victor sentiu-se sendo puxado para trás. O que estava acontecendo? Ele queria entender, mas a confusão se tornou insuportável. Olhe para mim, a menina disse, seus olhos fixos nos dele. A verdade que você não quer encarar está aqui. Você precisa aceitar. Uma onda de dor atravessou seu peito e ele sentiu-se dentro de um pesadelo. As palavras dela penetraram sua mente como uma lâmina afiada. Ele precisava confrontar não apenas o passado, mas também o presente. Era hora de ver a verdade. E nesse instante, uma voz retumbante soou de trás dele. O que você está escondendo, Victor? Era Daniel, sua figura saindo da escuridão. O que você não me disse? Victor olhou para trás, vendado pelas emoções. Uma nova camada de pressões o envolvia. Ele precisava decidir, e rapidamente. O que mais estava escondido? O que a luz estava tentando revelar? E, acima de tudo, o que aquilo tudo significava para sua família? As perguntas não cessavam, enquanto o chão continuava a se romper. A verdade estava à porta, e Victor ficou ali parado, em uma encruzilhada de escolhas e revelações, sentindo que sua vida estava prestes a se reconfigurar mais uma vez. O que fazer agora? A resposta poderia significar tudo ou nada. Victor estava perdido, o olho fixo em Daniel, seu amigo de infância, que agora se revelava como um estranho. As palavras ecoavam na cabeça dele. Eu sou o pai dela. O que isso queria dizer? Como tudo estava interligado dessa forma? Um nó se formou em sua garganta. Era impossível que a culpa de um homem se entrelaçasse daquela maneira com os segredos da sua família. Yasmin olhava para Daniel com uma mistura de raiva e pena. Laura estava paralisada, seus olhos se alternando entre o homem e Victor, o horror estampado no rosto. Victor, você não pode acreditar nele! Gritou Laura, a voz tensa, mas algo em seu olhar mudava, quase como se uma nova ideia estivesse tomando forma. Victor queria responder, mas as palavras falharam, perdidas em meio ao turbilhão de emoções. Quantas mentiras ainda existem entre nós? Daniel, com a voz embargada, buscou o olhar de Victor, como se esperasse um perdão que não poderia vir. Uma tensão espessa pairava no ar. Então, tudo mudou. Um tremor percorreu o chão, e um barulho ensurdecedor irrompeu nas proximidades. Victor virou-se, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma explosão fez tudo ao seu redor desmoronar. As paredes pareceram se partir como se o universo estivesse se desfazendo. O som era opressivo, como se o próprio céu estivesse desabando. Saiam daqui! Yasmin gritou, sua voz localizada pela urgência. O pânico tomou conta. Mas antes que pudessem escapar, uma sombra apareceu entre os destroços. Uma figura familiar e ao mesmo tempo aterradora. Era a irmã de Victor, Clara, que todos acreditavam ter desaparecido há anos. Seu olhar estava perdido, mas havia uma intensidade que ele não conseguia ignorar. Victor! Ela chamou, a voz carregada de uma mistura de alívio e desespero. Você não entende. Tudo isso foi um plano. Clara? As palavras saíram como um sussurro. Ele mal podia acreditar. Não havia como. Onde você esteve? O que você quer dizer com plano? Ela avançou, suas mãos tremendo, e Victor viu algo brilhar na palma delas. Uma fita enrolada, manchada, um antigo scrapbook que havia pertencido à família. Você precisa ver isso. É sobre sua filha, sobre tudo o que aconteceu. O choque fez o coração de Victor acelerar. Todos os pedaços do passado começaram a se juntarem. Não era apenas a história dele, mas de uma geração inteira. Clara, como você sabe de tudo isso? Onde estão todos? Oi. A pressão no ar aumentava, enquanto a sala ao redor deles estalava e rangia. É complicado.
Você não tem ideia do que a nossa família esconde. Eu vim para te avisar. Seu olhar se desviou rapidamente, como se algo mais estivesse à espreita. Antes que alguém pudesse perguntar, outra explosão se ouviu, e com isso, o chão sob ele se cedeu. Clara gritou, e Victor se lançou para agarrá-la. Mas a força da queda o separou. Ele caiu e tudo ao seu redor se apagou. Quando Victor voltou a si, estava em um lugar diferente, um porão escuro cheio de fotos antigas. Ele se levantou, confuso, e ao olhar para o lado, viu seu próprio rosto estampado em uma revista amarelada. O título era sombrio: O Milionário e o Sequestro. O pavor começou a tomar conta dele lentamente. As notícias destruidoras atravessaram sua mente. Ele olhou apressado ao seu redor e percebeu que cada foto trazia uma verdade devassada. Clara, Laura, até mesmo Yasmin estavam ali, conectadas por um fio emaranhado de segredos. A pergunta que ecoava agora era: o que mais ele não sabia? A cada resposta, os laços se tornavam mais confusos. Clara estava envolvida? E Daniel? O que significava tudo isso para ele, para sua filha? A luz começou a piscar, revelando cada detalhe daquela sala opressiva. As sombras dançavam nas paredes, e a consciência de que havia algo terrível prestes a ser revelado pressionava seu peito. Ele precisava saber a verdade, mas o medo de como tudo poderia acabar tornava a situação ainda mais insuportável. E nesse momento crucial, um som distante reverberou, e Victor não tinha certeza se estava pronto para o que viria. Os ecos do passado e o confronto iminente pareciam falar apenas uma coisa: o caos estava apenas começando. Victor estava de volta, mas tudo parecia um pesadelo. Tentava entender o que havia acontecido. A sala escura, as fotos amareladas, a presença de Clara, que parecia misturar esperança e dor. Ele estava cercado por segredos, mentiras e promessas quebradas. O chão tremia sob seus pés. Clara, o que você quer dizer com isso? Por que você fez tudo isso? Onde está minha filha? A urgência na voz dele explodia como um eco na caverna da escuridão. Clara hesitou, seus olhos brilhando com uma mistura de tristeza e determinação. Eu fiz isso para protegê-los, Victor. Vocês não entendem. A verdade é mais perigosa do que vocês imaginam. A ligação entre nós três, entre todos nós, é intensa e assustadora. As palavras de Clara cortaram o ar. Yasmin observava, o pânico em seu olhar se transformava lentamente em compreensão. O que está prestes a acontecer não pode ser parado. A verdade que você teme pode ser a única salvação. A sua filha, ela está em perigo. O coração de Victor disparou. O que você sabe, Yasmin? Onde ela está? Ele sentia o peso das palavras como se fossem correntes amarradas aos seus pés. O ambiente ao redor parecia encolher. As sombras se aproximavam e o desespero se tornava palpável. Eu sei que há muito mais em jogo. Eu sempre soube. Mas as peças ainda não estavam no lugar. Yasmin olhou diretamente nos olhos dele. Uma chama de determinação queimava dentro dela. Agora, precisamos nos unir. Todos nós. Daniel, que estava parado em silêncio, finalmente se adiantou. Eu não sei como, mas eu quero ajudar. A minha vida e os meus erros me trouxeram até aqui. Não posso deixar você enfrentar isso sozinho. Havia remorso na voz dele, mas também a disposição de lutar junto. Victor olhou para cada um deles. Uma conexão inesperada florescia em meio à confusão. Então, o que fazemos agora? Precisamos encontrar minha filha. Decidir o que fazer com todo esse caos. Nós temos que ir. A urgência dele reverberava em cada canto da sala. E assim, juntos, eles saíram daquele lugar sombrio, cada um levando consigo suas verdades. Clara, a porta aberta para o passado. Yasmin, um vínculo com o sobrenatural. Daniel, um amigo nas horas mais escuras. Mas no fundo, Victor sabia que o caminho à frente seria repleto de dificuldades e sombras do que o havia separado da sua filha. Uma nova jornada começava, um alerta pulsando em seu coração.
Precisamos correr antes que seja tarde demais. E à medida que se afastavam daquele lugar, o som de alarmes e gritos ainda ecoava, como um aviso do que poderia vir. Então ele ouviu seu nome, um chamado distante. Victor! Em uma fração de segundo, olhou para trás e viu um brilho. Uma imagem se formou, como um reflexo nas águas do passado. Sua filha, num sorriso, segurando uma boneca antiga. O que poderia isso significar? Ela estava por perto. Eu vou te encontrar! Ele gritou, a determinação queimando em seu tórax. E com isso, um novo entendimento se formava. O que quer que estivesse por vir, ele enfrentaria por amor, por redenção. Mas no fundo, uma pergunta permanecia e ecoava. O que realmente significava tudo isso? Uma verdade obscura ainda permanecia oculta. Pessoal, isso foi intenso. E se você curtiu essa história, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Vamos alimentar esse algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos lá, faça isso agora.